A IFAB, em suas reuniões, né, chegou à conclusão de que seria muito importante, em benefício do jogo, que fossem realizadas alterações no texto da regra e em alguns pontos em suas interpretações, né? Essas alterações, elas foram aprovadas pela FIFA, né, e entram em vigor a partir desse ano. Então, assim, as competições que terão início agora e as competições que seguirão do Campeonato Brasileiro, elas passam sim, né, a trabalhar com essas modificações da regra do jogo, né. São pontos muito importantes, não são poucas as alterações, né, são muitas alterações, né. Então, por isso que nós, da Escola Nacional, estamos tendo muito trabalho, estamos nos reunindo para que os campeonatos brasileiros de todas as séries iniciem, né, com o máximo possível de pessoas do meio do futebol já orientadas sobre esse novo texto, né. Tem algumas prioridades que efetivamente, dentro das mudanças, vão estar mais presentes no jogo, né. Mas assim, o importante é que nós estamos trabalhando efetivamente para que essa informação chegue a todos. Até porque, até antes do início dos campeonatos, nós estaremos indo em todos os estádios, em todos os estados, né, para que orientar não só árbitros, mas também imprensa, passar informação a jogadores, passar informação aos técnicos, ou seja, todo mundo do futebol tem que estar informado dessas novas aplicações, né, das regras, essas novas mudanças, e fundamental saber que isso não ocorre só no Brasil, né. Copa América Centenário, né, a Euro que vai começar, né, são campeonatos assim importantes e que já vão estar também, né, sendo trabalhadas com essas novas mudanças, né. Praticamente todas as regras, são 17 regras, todas as regras têm alguma mudança, praticamente. Alguns pontos são importantes para não assustar muito as pessoas, né. Existem algumas diferenças entre o que é mudança efetiva e o que é aclaração, né, quando as coisas estão sendo aclaradas no texto, entendeu? Por que isso? Porque efetivamente alguns pontos mudaram o texto e mudaram a interpretação. Esses realmente são situações mais sérias que a gente tem que trabalhar. Outras é que a regra anteriormente pedia uma interpretação para o árbitro, mas não estava escrito no texto. E a partir de agora, né, está claro no texto qual deve ser a interpretação do árbitro, né? Então, assim, apesar de haver muitas mudanças, muitas são mais para facilitar em termos de texto, a leitura do texto, né, do que efetivamente mudanças. Algumas mudanças são muito importantes, né, como a mudança, por exemplo, da oportunidade manifesta de gol, né. O que se entende com isso? Oportunidade manifesta de gol. Até essa regra de hoje, né, a regra de hoje que está sendo aplicada, né, quando se cometia um pênalti e impedia uma oportunidade manifesta de gol, né, se marcava o pênalti, expulsava o jogador, né, e esse jogador ficava uma partida seguinte cumprindo uma suspensão automática. Subentende-se que essa punição é uma punição exagerada para uma oportunidade manifesta de gol. O fato de você já estar marcando um pênalti, né, é um benefício já para essa equipe. Então, algumas situações em que o jogador vá disputar essa jogada, disputar a bola, né, e, por exemplo, chega atrasado na jogada, essa situação sendo penal, ela passa a ser para cartão amarelo. Efetivamente, pode haver uma situação de cartão vermelho quando ocorre um penal, em oportunidade manifesta de gol? Sim, pode. Desde que esse jogador, né, cometa um pênalti por agarrar um adversário, por não ter possibilidade, por exemplo, de disputar essa bola mais e cometer um pênalti. Ou seja, envolvendo a intenção clara de se cometer esse pênalti.
aí sim continua sendo um cartão vermelho, né? Assim, essa é uma mudança, na minha visão, é a mais importante de todas. E claro, a gente vai tentar ao longo desses dias, ao longo dessas visitas nos estados, esclarecer o máximo possível essa interpretação, né? Mas ela é muito positiva, porque efetivamente ela pune o jogador que quer cometer um antijogo, né? Também é uma alteração. Se ele está fora da área, você não vai poder marcar um pênalti, certo? Se você não pode marcar um pênalti, a falta fora da área não é um benefício tão grande para a equipe que sofreu essa falta. Então a regra se mantém aí, né? Mesmo que esse jogador cometa uma falta de disputa estando fora da área, mesmo que não seja algo intencional, pelo fato de você não poder dar a opção de bater um pênalti, você expulsa o jogador, né? Então, assim, o árbitro e as pessoas, de uma maneira geral, vão ter que saber identificar para poder, na verdade, legitimar as situações, né? A intenção da alteração, principalmente, é o espírito da intenção da coisa, né? Se você tem intenção efetiva e eu posso dar o benefício de você marcar um pênalti, né, diminui a infração, diminui a punição disciplinar. Se eu estou fora da área, né, não posso dar o pênalti, aumenta o grau de infração e punição disciplinar. Muita gente, por exemplo, quantas situações a gente vê que um jogador, efetivamente, durante uma disputa de bola, por um acaso da disputa, os dois jogadores saíam do campo, né, e cometiam essa falta. Muitas vezes, na linha de fundo, que poderia ser um pênalti, por uma questão de 10 centímetros, né, ou não importa essa distância, mas por essa disputa, né, o árbitro teria que somente dar um bola ao chão, né? Isso realmente criava um ambiente que as pessoas não entendiam, né? Hoje, se for por uma disputa, a partir dessa mudança, se for por uma disputa que esteja fora dos limites do campo, e esse jogador comete uma infração, essa infração passa a valer como falta, e não mais como bola ao chão, como tiro livre, de acordo com a infração que ele cometeu. Se for um tiro livre direto, é cobrado esse tiro livre direto na linha de limite do campo, mais próxima, no lugar mais próximo onde se cometeu essa infração. Se for nos limites, próximos do limite, fora do limite da área, passa a ser marcado um pênalti, porque se entende que a linha, a partir desse momento, ela na verdade, apesar dela ser uma linha de limite, a ação que ele tem é muito mais grave, né, do que estabelecer essa linha como um limite. Na verdade, não é algo querer fazer ou não querer fazer, é algo que tem que ser feito, né? São mudanças aprovadas pela IFAB e que efetivamente tem que entrar em prática, né? E como vamos fazer isso? Como a CBF está se preparando para isso, né? Através da sua escola, nós estamos criando todo um material visual, escrito, todas as ferramentas que sejam possíveis para quando a gente for agora nos estados, e vamos em todos os estados, esclarecer, estar abertos a tirar dúvidas, né? E daqui de antemão a gente já convida todos os segmentos do futebol e não só a arbitragem. Parece que coisa de regra é só de árbitro, né? Então, assim, sejamos profissionais, né? Evitemos problemas, vamos esclarecer, né? Tirem suas dúvidas, seja jogador, seja técnico, seja dirigente, a imprensa, né? Vamos esclarecer essas mudanças através de um rico material que a gente está preparando para esses estados, né? Para que isso realmente tenha o menor prejuízo possível e seja mais claro possível quando se iniciar os campeonatos.